Meu nome é Letícia, eu tive uma infância muito difícil. O casamento dos meus pais, desde que eu me conheço por gente, era destruído. Meu pai, ele bebia demais, era policial e tinha muitas agressões em casa. Então eu tive uma infância muito complicada e logo que eu me tornei adolescente, eu recorri à bebida, justamente como meu pai fazia. Então ao invés de eu ter ódio, ter raiva da bebida, não, eu também me recorri à bebida. Bebia muito mesmo, de passar mal, de ficar horas no banheiro passando mal. E com os meus 17, 18 anos, eu conheci uma pessoa muito mais velha que eu. Meus pais não aceitavam esse relacionamento. E aí eu comecei a ter ansiedade e síndrome do pânico. Aí eu comecei realmente com que hoje eu vejo que é depressão. Eu não tinha forças para nada. Eu fazia até minha higiene pessoal, mas assim, era uma coisa que eu até ia meio que forçada mesmo. Não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de fazer nada. Chegava de um domingo para uma segunda-feira, eu começava a ter crises. Só de imaginar que a semana iria começar e eu tinha que sair cedo para trabalhar e para ir para a faculdade. Então eu já ficava em crise. Eu batia a porta do meu quarto, eu entrava no meu quarto, eu não saía mais de lá. Eu tinha que ficar dentro da minha casa mesmo, dentro do meu quarto. Ali parecia que eu estava segura. Eu ia, às vezes, passear em um shopping ou até mesmo fazer compra no supermercado. Dentro daquele estacionamento já me dava aquela angústia, aquele aperto, aquela coisa horrorosa. Parecia que o meu ar faltava. Eu comecei a ter péssimas notas na faculdade, porque eu não tinha mais forças para ir, e perdi um emprego, um excelente emprego, porque eu comecei a faltar. A minha mãe começou a me levar a médicos e eu comecei a tomar remédios. Então aquele remédio que me dopava realmente tirava aquela sensação, aquela crise eu já não tinha tanto mais porque eu estava dopada pelo remédio. Mas quando eu parava de tomar o remédio, quando eu falava assim, olhava para a cartela do remédio e não tomava o remédio aquele dia, aquela semana, eu ficava ruim de novo. Então eu corria e recorria ao remédio. Aí eu já não bebia tanto mais porque o médico chegou a falar que se eu misturasse com a bebida, eu poderia até acabar morrendo. Então eu me larguei um pouco à bebida, mas eu me agarrei ao remédio. Eu já cheguei a agredir a minha mãe, na ausência do remédio. Porque aquela angústia, aquele desespero era tão grande que a minha mãe tentava, também não conseguia me ajudar, vinha com palavras até agressivas, e eu cheguei a agredir a minha mãe na ausência do remédio. E ela me levou num centro espírita. Era uma senhora que fazia uma espécie de reza, né? E fazia uns rituais. E toda semana eu tinha que ter acompanhamento com essa senhora. Piorou muito mais, porque eu passei a ver vultos. Foram noites de terror. Eu não conseguia mais dormir. Eu passei a dormir com os meus pais. Eu colocava meu colchão do lado da cama dos meus pais, porque eu não conseguia mais dormir. E eu comecei a procurar ajuda na internet, porque eu tinha vergonha de relatar isso para as pessoas. Visitava sites de autoajuda, até sites de médicos que davam explicação do que era depressão, que depressão não tinha cura. Era isso que eu via na internet, que a depressão, que aquilo que eu estava enfrentando, não tinha cura. Tinha tratamento para controlar aquela situação. Só que eu já tinha feito o tratamento e não mudou nada a minha vida. Comecei um relacionamento novo e aquela dependência do álcool, eu passei a ser uma pessoa muito agressiva. E esse namorado, na época, me convidou para ir para a igreja, mas eu tinha muito preconceito com a igreja. Todos falavam que só tinha bandido, só tinha ladrão, que eu ia ter que dar todo o meu dinheiro. A gente decidiu ir numa segunda-feira. E lá eu vi uma palavra, e eu já estava naquele momento que eu ia prestar a OAB. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor for comigo, eu peguei um envelope na época, se o Senhor for comigo, se o Senhor realmente está nesse lugar, eu vou passar nessa prova. E eu passei na prova da OAB de primeira e tive uma excelente nota. Eu fui respondida. Aquele voto, ele funcionou. Então, se eu vi que Deus foi comigo ali,
naquela prova, então Deus poderia me curar da depressão. Comecei a participar mais das reuniões, frequentar mais a igreja. E aquela palavra que o homem de Deus dava no altar começou a me alimentar. Começou a mostrar para mim que eu poderia ser curada, que eu poderia ter uma outra vida. E eu passei a me alimentar da palavra. Eu passei a ser dizimista fiel da casa de Deus. Só foi me abençoando mais. Para quem se recorria a bebidas e remédios, Deus foi me libertando daquilo. Ninguém disse para eu parar com os remédios, mas eu passei a não ter mais necessidade de tomar remédio de beber, porque eu fui tendo comunhão com Deus. Eu fui vendo que eu não precisava mais daquilo. E eu entendi, através da palavra que saía do altar, que para eu ter a felicidade completa, para todo o meu passado morrer, apagar, para que eu me tornasse uma nova pessoa, aquele passado triste, aquele sofrimento, aquela angústia, de fato acabar, eu tinha que ter o Espírito Santo. Eu tinha que ter o Senhor Jesus, o poder de Deus, Deus na minha vida, dentro de mim. E eu entendi isso. E eu passei a ter essa intimidade com Deus. Eu passei a ler, a meditar. Eu fiquei curiosa na palavra de Deus. E eu me lembro que foi uma quarta-feira. Eu lembro a roupa que eu estava vestida. E eu saí de casa e eu falei para Deus, eu vou receber o Espírito Santo. Eu preciso, Senhor. Eu vou receber o Espírito Santo. E eu saí de casa e eu fui preparada para o grande e melhor dia da minha vida. É como se Deus estivesse ali, sentado ali na minha frente, ouvindo como se fosse um amigo mesmo. E ali eu comecei a buscar com toda a minha força, de toda a minha alma. E eu lembro que eu falei assim, Deus, está escrito na sua palavra. Se eu buscasse de todo o coração, o Senhor deixaria ser achado. E eu estou buscando de todo o meu coração. E eu recebi o Espírito Santo naquele dia. Foi uma quarta-feira. Foi maravilhoso, maravilhoso. Não tem... Eu me emocionar. Porque não tem dia melhor na nossa vida. Não tem dia. Toda aquela dor ficou ali, morreu. Sabe, eu não sentia mais aquilo ruim dentro de mim. Eu tive, assim, a certeza, a paz, a alegria. Foi na hora, na hora. Eu saí dali, ali a busca acabou. A busca acabou. Era uma felicidade, um gozo, uma alegria tão grande, uma paz tão grande, uma certeza tão grande dentro de mim. E eu saí da igreja querendo contar para todo mundo a minha experiência. Eu lembro que um obreiro estava na porta, abrindo a porta para a gente sair. Ele falou, dona, o que aconteceu que a senhora está chorando? Eu abracei aquele obreiro. Aquele obreiro foi o melhor dia da minha vida. Eu estou chorando de alegria. Eu passei a olhar para cada pessoa que eu via na minha frente diferente. O desejo de ajudar, o desejo de falar de Jesus para elas. Isso mudou. Faz 6 anos que eu recebi o Espírito Santo. E eu mudei como profissional. Passei a ser outra filha, para uma filha que já chegou a agredir a mãe. Eu passei a ser outra filha para ela, aquela filha que ajuda, aquela filha companheira, aquela filha que está lado a lado. Para o meu pai, eu passei a ser uma filha melhor. Hoje eu sou realizada. Hoje, assim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Enfrento lutas todos os dias, problemas todos os dias, mas todos os dias eu sei que eu vou vencer. Jesus é tudo na minha vida. Se eu não tivesse Jesus, talvez eu nem estaria aqui, porque eu acho que eu não teria aguentado aquele sofrimento, eu não estaria aqui. Então Jesus hoje para mim é tudo. Graças a Deus. Tá aí. Voltamos com a nossa programação, programa Hora da Libertação. Vamos ouvir agora uma palavra, né? Palavra abençoada. Eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta que eu vou fazer para você é essa aqui, ó. Você já esteve em algum beco sem saída? Você já esteve em uma enrascada, em uma situação difícil, onde você não conseguia de jeito nenhum
sair, né? Difícil, complexa, que você não via, não via uma rota de escape, um jeito de sair. Será que você já passou por isso? É uma pergunta que eu faço e quem pode responder é você, tá? E é disso que eu vou falar. Nós ouvimos aqui o testemunho da Letícia, né? E as mudanças que ela teve na vida. E eu vou ler o texto e aí a gente dá a continuidade, tá bom? O texto que nós vamos ler está no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14, né? Êxodo, isso. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, verso 1 em diante, ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Migdol, acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando, atônicos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração de faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Vamos lá. Esse aqui é um texto muito conhecido, né? Êxodo 14, que fala sobre aquela grande passagem, né, do Mar Vermelho. Mas antes que eles passem o Mar Vermelho com os seus pés enxutos, Deus dá uma ordem a Moisés para que Moisés falasse ao povo de Israel que acampasse diante de Pi-Hairote. A palavra Pi-Hairote significa beco sem saída, tá? Anote isso aí. Pi-Hairote significa beco sem saída. O que é um beco sem saída? Um lugar onde só tem entrada, mas não tem saída. Onde só tem entrada, mas não tem saída. E é nesse Pi-Hairote, é nesse beco sem saída, que o povo de Israel entrou, que Deus foi glorificado. E você vai entender essa pregação. E eu creio que você, mesmo que você entrou num beco sem saída, da mesma forma que o povo de Israel saiu do Pi-Hairote, do beco sem saída, você também vai sair, tá ok? Essa programação é uma programação de libertação de mente, de caráter, libertação de espíritos malignos, libertação de uma consciência para você vencer, para você conquistar, para você romper, para que você renove a sua forma de pensar, tá? Para que você alveje e alcance os outros níveis. Aqui é beco sem saída. E eu fiz uma pergunta para você, né, no início, e eu tenho certeza que você provavelmente já deve ter entrado em um beco sem saída, né? E você se deparou com essa situação e falando assim: meu Deus, como que eu vou sair disso? Nós ouvimos o testemunho da Letícia e ouvimos, que ela esteve em um beco sem saída. Ela esteve em uma rota de colisão. Ela entrou cada vez mais, né, numa depressão, num poço, numa escuridão, que ela tentou sair de tudo quanto é jeito, de todas as formas, né? Ela diz no seu testemunho que ela tentou vários lugares, tentou as casas de axé, tentou as curandeiras, tentou os remédios, né? E ela se tornou escravo de tudo isso. Você sabe quantas pessoas, né, atualmente são consumistas
de medicamentos. São milhões de pessoas, né, que são consumistas de medicamento para dormir, medicamentos para ansiedade, medicamentos para o estômago, para a cabeça, medicamentos tarja preta, medicamentos para dormir, para acordar, remédio para isso, para aquilo. Tem pessoas que já têm um estoque de medicamento dentro de casa. Porque elas se deparam em um beco de saída, sem saída, e acabam se prendendo, né, naquilo que possa ser uma saída. Naquilo que possa ser uma saída. E às vezes elas se tornam viciantes ou viciosas nos medicamentos, nos vícios, nas bebidas, porque acha que é uma saída, né, aquilo para a sua vida, né, uma saída para a sua vida, para a sua situação. Por isso que eu te perguntei, você já esteve em um beco sem saída? Uma situação que você achou que seria fim de tudo, fim de carreira, acabou, é aqui, morreu, não tem para onde eu ir, não tem com quem eu resolver, não tem nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, né? Não tem. Se é para frente, tem um mar gigantesco na minha frente, um problema maior. Se eu for para trás, não tem para onde eu ir, para as laterais também não. É aqui que eu vou morrer, é aqui que eu vou ficar, né? A Letícia, ela se deparou numa situação dessa. E ela só conseguiu sair, tá? Só conseguiu sair quando ela teve um encontro com a verdade, quando ela teve um encontro com Cristo. Uma palavra anunciada trouxe transformação para a vida dela. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu te pergunto, o que é que você tem te ouvido? O que é que você tem ouvido que tem te dado direção? O que é? São os noticiários, são as pessoas, são isso, são aquilo mais. Só tem um que pode te dar um caminho verdadeiro. É Jesus Cristo, meu querido, não tem outro, tá? Letícia disse que ela foi num culto, e ela adentrando no culto, ela ouviu a palavra que foi pregada. E ela falou assim, se realmente Deus, né, se realmente Deus for, né, comigo nessa situação, né, se Deus for comigo nessa situação, né, que ela ia prestar uma prova e tudo mais, se Deus for comigo, né, ela fez um voto com Deus e Deus foi com ela. Engraçado de tudo, né? O engraçado de tudo é que ela, do jeito que ela estava, vivendo do jeito que ela estava, situação que ela estava, ela fez um voto com Deus. Fez um voto com Deus. E Deus ouviu. Isso que as pessoas não entendem. Isso que as pessoas não entendem. Entendeu? Poxa, mas eu sou incapaz, eu não sou limpo o suficiente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas, meu querido, quando você exerce a fé, não importa qual beco que você esteja sem saída, não importa a situação que você esteja, se a sua fé for em Jesus Cristo, pode ter certeza que Ele vai te ouvir e vai te ajudar, tá? A Letícia, ela colocou, né, em prática a sua vida ali de fé, colocou lá. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi vitória, né? Eu vejo ela exercendo a fé. Eu vejo ela exercendo a fé. Eu lembrei de Moisés. Por que eu lembrei de Moisés? Porque ele também diz lá no livro do Êxodo 33, né? Ele precisava se movimentar. Ele precisava sair de um lugar e ir para o outro. Mas Deus tinha falado para ele que ele ia, né, com ele e com o povo de Israel. Mas Moisés falou assim, ó, se o Senhor não for comigo, eu não redo o pé daqui, eu não saio. Quando a Letícia disse isso nesse testemunho, se Deus for comigo, eu lembrei na mesma da hora. Porque tem situações que
a gente pergunta, será que eu estou com Deus? Será que Deus está comigo? Como é que é? E às vezes a gente está num beco sem saída, é num beco sem saída, é no piairote, é que a gente vê que Deus realmente está com a gente. Quando a gente está numa situação bem complicada, quando a gente está num momento tão difícil, quando a gente está passando por uma situação tão dolorosa e tão complicada, né, que a gente consegue ver Deus. É isso mesmo, que a gente consegue ver Deus. E aí que acontece? Essas pessoas começam a crer em Deus. A Letícia ainda não estava completamente liberta. Ela estava precisando mais e mais de Deus. Mais e mais. E aí ela foi buscando mais de Deus, foi indo para os cultos, foi indo para as reuniões, foi tendo um encontro com a palavra, e a palavra foi a libertando. Né? Pastor, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ser curado. Mas maravilha, no que você está se apoiando? Em quem você está se apoiando? Qual é a voz que você ouve? Que direção que você está? Porque dependendo da direção que você está, você vai parar num beco sem saída mesmo. Agora, se você pegar rotas diferentes, rotas de vida e de vitória, você vai entrar em lugares onde tem a luz de Deus, a paz de Deus, tá? Porque se você caminhar com pessoas que só querem trevas, escuridão, você vai parar num beco sem saída mesmo, meu querido. Vai mesmo. Quando eu digo beco sem saída, literalmente um buraco, um abismo. E olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer. E você não vai encontrar ninguém para te ajudar, nem para jogar a corda para tirar dentro do buraco, muito menos uma escada, e nem as mãos para te puxar para fora, tá? Presta bem atenção nisso. Se você está passando por uma situação dessa, pastor, eu estou num beco sem saída, o quê? Estou devendo agiota, pastor, eu estou vivendo uma situação difícil, minha esposa encontrou uma traição minha, mensagem, telefonema, pastor, os meus filhos, né, me colocaram na parede, estão me exigindo, pastor, eu tenho um vício, eu não consigo, é anos, pastor, eu estou num beco sem saída, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. O povo de Israel pressionou Moisés. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Moisés, olha aí a situação que nós estamos agora. Moisés, ele vai orar a Deus e falar, Senhor, e aí agora? Me fala, o que eu tenho que fazer? Deus disse a ele assim, por que você está orando? Agora é hora de marchar. Diga para o povo que marche. E aí deu as instruções, levanta a mão, estende o cajado, a água vai se abrir, o mar vai se abrir e vocês vão passar. Tem situações na nossa vida que achamos que é um beco sem saída, mesmo, de verdade. Não tem para onde correr, não tem para onde ir, né? Não tem para onde se esconder. E aí? Você olha para cima, céus fechados não, perdão. Se você olhar para cima, teto fechado, parede dos dois lados, não tem saída para os fundos, uma rota para frente, barreira, mas uma coisa está aberta. Uma coisa está aberta. Os ouvidos do Senhor estão abertos. É isso mesmo. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Os céus estão abertos. E a mão do Senhor também não está escolhida. Quer que eu te prove isso? Está na Bíblia, tá? Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado do seu ouvido, ou seja, o seu ouvido não está tampado para não poder ouvir, tá? Então, ou seja, quando você achar que está num beco sem saída, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Clame por Deus. Clame, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Invoca o nome do Senhor Jesus Cristo e Ele vai te socorrer no dia da angústia. Qual é o dia da angústia, pastor? É quando você está num beco sem saída. Invoca o nome do Senhor
enquanto você pode se achar, enquanto você ainda pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É isso mesmo. Deixa o ímpio o seu caminho, deixa as pessoas viver da vontade dele, mas você, tá? Você tem que clamar a Deus para sair do beco sem saída. Até quando vai ficar entrando e saindo em rascadas? Lembra que o nome desse programa é Programa Hora da Libertação. É agora que é a hora da sua libertação. Que beco sem saída que você entra? Que situação que você está? Me fala, pastor, o meu não tem jeito. Não tem, pastor, já tentei, não consegui. Tem. Clama o nome de Jesus. Arrependa-te dos teus pecados. Se humilha debaixo da potente mão de Deus. Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar o livramento. E isso, peça ao Senhor que Ele mostre a tua glória. Ele vai se revelar a ti. O Senhor, Ele não está com os teus ouvidos tapados e nem com a sua boca amordaçada para ouvir e te responder, meu amado. Eu não estou dizendo, né, que esses textos somente para evangélicos, é para qualquer um que se encontra em situações adversas da vida. A Letícia estava num beco sem saída, tentou várias rotas, mas não conseguiu. Mas só uma foi o caminho. Qual? Jesus, o caminho da verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus é a luz do mundo e para o mundo. E você? Até quando vai ficar nesse beco sem saída? Pastor, acabei de sair de uma situação tão complicada, né? E eu não consegui resolver a situação. Mas pode ficar tranquilo. Se você clamar pelo Senhor de todo o teu coração, pode ter certeza que o Senhor, Ele vai te salvar no dia da angústia. Clama a mim e responder-te. É assim que diz a palavra. E te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É isso mesmo. Pastor, eu estou vivendo numa cadeia, numa prisão de dependências. Mesmo, meu querido, que você esteja vivendo em situações adversas, se você crê nisso que eu estou te falando, você vai cantar o hino da vitória. Você vai chegar do outro lado. É isso mesmo. São tantas situações que nós estamos vivendo ultimamente, né, que muitas pessoas acham que não conseguem viver. Vou pegar um exemplo aqui. Tem pessoas aqui que né, são consumistas frequentes de medicação. E dados, né, dados grandes, né, ele, tipo da Organização Mundial da Saúde, OMS, né, um estudo recente mostrou que teve um aumento de 35% da população, né, da América Latina no todo, que passou a consumir medicamentos, e isso disparou remédios psiquiátricos, remédios tarja preta, ansiolíticos, antiepiléticos, né, anticonvulsivos, né, que aqueles são que as pessoas têm as convulsões. Houve um aumento significativo. E ela diz assim: não, se eu parar de tomar esse remédio eu vou morrer, se eu parar eu não vou viver. A pessoa vive um beco sem saída. Eu não tenho para onde ir, pastor. É isso aqui ou é caixão? Mas se você colocar a tua fé em dias com Deus, um Jesus Cristo, o único que morreu na cruz foi Jesus, não foi mais ninguém, tá? Se você colocar a sua fé nele, eu te garanto que você vai viver livre dos medicamentos, porque o Senhor, Ele te cura, Ele te sara. Isso mesmo, tá? Por causa dessa dependência, abriu-se muitas farmácias no mundo todo, tá? Mas aqui no Brasil teve um aumento muito significativo, né? De acordo aí os institutos de pesquisa, o Brasil tem mais de 122 mil farmácias, um aumento expressivo. Por que aumentou?
farmácia, é porque aumentou o consumo. E por que aumentou o consumo? Porque tem muitas pessoas sendo aprisionadas, que estão no beco sem saída. Eu estou te dando apenas um exemplo. Só um exemplo, que é o quê? A questão da saúde. E tem outros becos sem saídas. Outros e outros. Os vícios das drogas, né? Das pornografias. Né? O beco sem saída, a pessoa não consegue se libertar. Né? Descobriu traições, vai perder bens. São vários os becos sem saída. Eu te pergunto, qual é o beco sem saída que você entrou? Se existe um beco sem saída, eu sei que existe. Mas se existir, eu sei e eu vou te dizer que existe também uma saída. Tem uma saída. Piarote é um beco sem saída, mas eu digo para você que tem saída. Tem saída. A saída é Cristo. A saída é a palavra de vida. Ele é a luz do mundo. É, a palavra de Deus te liberta. Você consegue sim sair dessa situação. Consegue. Mas com a ajuda de Cristo. Sozinho você não pode fazer. A Bíblia diz, sozinho vós não podeis fazer nada. Tá? Eu quero orar por você que está passando por essa situação. E eu creio que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai sair dessa situação. Isso mesmo. Você vai se libertar. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, eu oro por essa vida, por esta alma, esta vida que se encontra em uma situação adversa, está em um beco sem saída, que está numa situação complicada. Oh meu Deus, eu creio que o Senhor há de raiar para ela. Não sei onde que está essa pessoa, se ela está na UTI, se ela está na prisão de grades, se ela está nos vícios, se ela está na dependência química, se ela está na dependência de medicamentos químicos, aonde ela estiver, Deus, o que ela estiver vivendo, que ela diz, eu não tenho mais o que fazer, é isso aqui para o resto da vida. Está presa numa máquina de hemodiálise, está presa, Senhor Deus, ó Pai amado, em uma situação tão dolorosa e complicada. Oh meu Deus, são sentimentos que aprisionam, são momentos adversos da vida que fez com que ele ou que ela entrou para um beco, um lugar onde que não tem saída. A tua palavra diz que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Torna, Senhor Deus, possível para este homem, para esta mulher. Torna possível para este homem, para esta mulher, essa situação que ele está vivendo, que ela está vivendo. Tira do lamaçal do pecado, tira do charque de lodo, tira do monturo do lixo. Coloca, Senhor Deus, ó Pai amado, em lugares de honra e de vitória. Oh meu Deus, nesta hora eu oro por este homem, que a bênção e a libertação e a cura venha sobre a vida dele, sobre a vida dela. Oh meu Deus, que a tua luz venha raiar no fim do túnel e este homem possa ver que a luz é Jesus. Tira ele, Senhor Deus, tira ela desse redemoinho, desse tsunami, dessa tempestade. Tira ele, Senhor Deus, desse momento de dor, de angústia, de aflição. Sara a alma, cura, meu Deus, das enfermidades. Dê ainda hoje, Senhor Deus, uma válvula de escape. Dê ainda hoje, Senhor Deus, uma forma de sair desse problema. Dê, Senhor, ainda hoje uma rota, Senhor, para este homem correr do pecado, correr da morte, fugir, Senhor Deus, das enfermidades, abandonar a incredulidade e se lançar aos teus pés. Eu creio que nessa noite o Senhor está fazendo grandes coisas. É assim que eu oro e eu abençoo a cada um, em nome de Jesus Cristo. Acaba agora a programação mais esperada. Programa Hora da Libertação. Com ele, o homem de Deus, apóstolo Éder Caetano. Programa Hora da Libertação. Para todo o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, toda a região. Realização: Igreja Apostólica Maranata. Localizada na Rua Campos do Jordão, bairro Alvorada, 185.
Reuniões todas as quartas e domingos a partir das 19 horas.